Olá, como vai? Seja muito bem-vindo nessa jornada. Meu nome é Sérvio Túlio, eu sou o autor desse material que está em suas mãos. Hoje eu quero te mostrar um caminho real, um caminho que de fato funciona para você recuperar a sua paz, reorganizar a sua casa e proteger o seu casamento, mesmo vivendo conflitos que envolvem enteados, envolvem os ex-marido, ex-mulher, e pais que não enxergam o efeito disso tudo. O que eu vou te ensinar é o coração do meu e-book, a essência do meu e-book. Enteados mimados, pais cegos, casamentos à beira do fim. E eu te prometo uma coisa, depois dessa aula, você vai enxergar essa situação com uma clareza que talvez nunca teve antes e vai entender o que realmente precisa fazer daqui para frente. Antes de entrar no conteúdo, deixa eu te explicar por que eu posso falar sobre isso com tanta segurança. Primeiro, eu sou pastor há mais de 3 décadas. São mais de 30 anos ouvindo famílias, orientando casais, ajudando pessoas a enfrentar exatamente esse tipo de conflito que você está vivendo agora. E além da minha experiência pastoral, eu também vivi isso na minha vida. Quando me casei, a minha linda esposa já tinha uma filha de 8 anos, uma menina que com o tempo, preste atenção nisso, com o tempo se tornou a minha filha do coração. Hoje ela passa dos 40 anos e ainda continua sendo a minha querida filha do coração. Então, o que eu ensino aqui não vem dos livros do seminário, vem da vida, vem da prática, vem do acompanhamento diário de muitas famílias e vem do que eu mesmo enfrentei e aprendi. Talvez você esteja vivendo uma grande necessidade. Você perdeu a sua privacidade, perdeu o respeito, perdeu o equilíbrio da relação e parece que tudo gira em torno do enteado, em torno da enteada. Talvez você perceba que qualquer limite que você coloca vira motivo de briga e que toda tentativa de diálogo acaba te colocando no papel de uma vilã ou de um vilão implicante, sem paciência. Eu sei que isso dói, que isso cansa e pior, corrói seu casamento a cada dia. Muita gente chega a duvidar de si mesmo, achando que está exagerando mesmo, conforme o cônjuge está falando, está sendo dura demais mesmo, cobrando demais. Mas a verdade ela é simples. Ninguém aguenta viver em um ambiente onde tudo é desequilibrado e onde as suas emoções não são consideradas, elas são constantemente invalidadas. Eu tenho certeza que eu vou te falar agora algo que vai te libertar desse peso enorme. Eu quero te dizer que não é culpa sua que nada que você tentou até hoje tenha dado certo. Você não é responsável por isso. Sabe por quê? Porque a maioria das orientações que você recebeu foram erradas, bem intencionadas, mas erradas. O pai ou a mãe do enteado quis te ensinar que você tem que, já no início dessa relação com o enteado, você deve tratá-lo como filho. E que qualquer limite que você impõe é sinal de rejeição. Esse ensinamento é falso, ele é muito romântico, é bonito, mas não funciona na vida real. Casamento misto, como é o nosso, tem uma dinâmica própria. Pai e mãe biológico veem as coisas de um jeito, mas quem entrou depois vê de outra forma, de outra realidade, e acaba sofrendo sozinho. E quando essa diferença não é tratada com clareza, o casamento adoece. O que a maioria das pessoas ensina é parte de uma ideia equivocada. Trate o enteado ou a enteada como se fosse seu filho, como se fosse sua filha, que tudo se resolve. Isso é uma inverdade, porque ele não vai te tratar como pai ou como mãe.
E você não pode exigir isso deles, porque não existe vínculo instantâneo, não existe autoridade automática, não existe confiança construída da noite para o dia. Vou morar junto, então agora já confio. E muitas vezes influências negativas da ex ou do ex por trás dessa história. O método tradicional falha porque as pessoas ignoram essas forças. O método tradicional te manda agir como pai ou mãe, mas te tira justamente aquilo que faz um pai e uma mãe terem autoridade, que é o vínculo natural, o tempo, a história. Então você tenta amar, tenta ser justo, tenta ser presente, mas qualquer limite que você coloca vira conflito. E aí você perde espaço dentro da sua própria casa. Agora, então, eu vou te mostrar rapidamente o que funciona. Aquilo que eu ensino no e-book e que já transformou vidas e muitos casais. Esse método que eu quero te ensinar, que está aí no e-book, ele parte de 3 pilares. Primeiro, enxergar a dinâmica real sem romantizar. Você precisa entender o que está acontecendo de verdade, sem culpa, sem filtro. Isso liberta e coloca cada peça ali no seu devido lugar. Segundo, reorganizar o casal antes de reorganizar a casa. Se o casal não estiver alinhado com essa nova vida, nada vai funcionar. E é aqui que ensinamos como conversar, como se posicionar, como pedir o que você precisa, pedir sem virar conflito, sem virar luta, sem virar condenação. E terceiro, muito mais importante, eu acho até, é estabelecer limites claros. Limite não é dureza, limite é proteção. É o que devolve a paz, o respeito, o equilíbrio da casa. Quando esses 3 pilares entram em prática, o ambiente muda rápido e muda para melhor. Agora, imagine comigo, você entra em casa e sente paz, tem a sua voz ouvida e é respeitado, respeitada. Seu casamento fica muito mais leve, e leve é o que você precisa que ele seja. Você sabe exatamente como se posicionar, sem culpa, sem medo, sem aquela sensação de estar andando sobre ovos. O enteado próprio, ele deixa de ser o centro do caos. O ex perde o poder de interferência e eu, companheiro, passa a enxergar o que antes ele não via. O seu companheiro, ele começa a ver as coisas que ele então não via. E você recupera aquilo que sempre mereceu. Um lar, não uma casa. Um lar, com harmonia, com clareza, com equilíbrio. E se tudo isso faz sentido para você, eu quero te convidar a aprofundar esse aprendizado. No meu e-book, Enteados Mimados, Pais Cegos e Casamentos lá na Berlinda, lá na beira do fim, eu detalho cada passo, cada estratégia e cada ajuste que você precisa fazer para recuperar sua vida emocional e fortalecer o seu casamento. É direto, é prático, é real. E foi feito exatamente para pessoas que, assim como você, estão cansadas de tentarem lutar sozinhas. Se você quer dar o próximo passo comigo, o e-book está aí à sua disposição. E se você fizer isso, eu quero te dizer que vai acrescentar muito conhecimento e muitas possibilidades da sua vida com o seu enteado, com a sua enteada dar certo. Como eu disse no início, eu tenho uma experiência não só dos livros, não só do seminário, mas uma experiência prática. A minha querida filha, eu tenho um querido neto com ela de 12 anos, é uma maravilha o nosso relacionamento, nós nos amamos. Se você adquirir o e-book, você vai ver lá a dedicatória que eu fiz para ela. E fiz de todo o meu coração, porque ela é, de fato, a minha filha do coração. Então, eu te espero na primeira aula de apresentação
a mergulharmos profundamente nesse assunto que vai ajudar muito o seu casamento e a sua vida.